Olá, queridos, palavra de fé para a sua vida. No livro de 2 Timóteo, apóstolo Paulo escreve ao seu filho mais chegado, seu filho na fé, Timóteo, a quem Paulo discipulou, a quem Paulo ensinou os primeiros passos do ministério. Paulo escreve de Roma. Paulo já havia passado por uma primeira audiência e era inevitável uma segunda audiência. E Paulo sabia que desta audiência viria o seu martírio. Não é à toa que Paulo descreve a Timóteo que ele estava próximo de ser oferecido como uma oferta de bebida e aroma derramado diante da presença do Senhor. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, Paulo sabia do seu martírio, estava próximo, estava chegando a hora de partir. Mas a carta de 2 Timóteo, ela não é uma carta de um líder que está decepcionado. Não é a carta de um líder que está com medo da morte. Não é a carta de um líder que está desacreditado de Deus. Mas é uma carta inspirada pelo Espírito Santo para mostrar que o justo, o crente, o ministro, ele está sujeito a passar por todas as lutas, dores, decepções e tristezas na vida e que Deus não levanta super-homens, homens perfeitos. Pelo contrário, a Bíblia nunca escondeu a limitação humana, as crises existenciais da raça humana. A Bíblia é um livro que demonstra um Deus que se relaciona com seres humanos que têm complexos, tristezas, que passam por lutas, por dificuldades. Não é uma carta de alguém que desacreditou da fé. Ele mesmo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Lá no capítulo 4, no versículo de número 7, Paulo fala acerca disso. Ele não estava desmotivado na sua fé, ele havia guardado a fé. Mas o que me chama a atenção, as qualidades de Paulo no ministério são inúmeras. Paulo revolucionou o cristianismo antigo. Paulo foi um dos maiores ganhadores de alma do primeiro século da igreja, e por que não dizer o maior evangelista, o maior apóstolo da igreja cristã, no período neotestamentário, ou seja, no período onde a igreja não tinha recursos como tem hoje. E eu imagino Paulo neste século. Você já pensou Paulo com internet, com celular, com redes sociais? Ele seria, com certeza, um homem marcante para essa história. Mas aprove Deus levantá-lo para nos deixar os escritos sagrados inspirados por Deus, a qual o Espírito Santo inspirou Paulo. Enfim, onde eu quero chegar? Paulo estava em Roma, repito, preso. O que me chama a atenção é que esse líder que ganhou tantas almas para Jesus, que formou tantos líderes, no capítulo de número 1, no versículo 15 de 1 Timóteo, Paulo diz assim, todos da Ásia se apartaram de mim. Quando eu digo da Ásia, nós temos igrejas ali, exemplo, na cidade de Éfeso, que Paulo passou 2 anos e revolucionou a igreja daquela cidade. Quando eu falo da Ásia, estou dizendo de todas as igrejas que tiveram influências paulinas. Paulo foi influente no ministério na Ásia, só que todos se apartaram de Paulo no último dia de sua vida, nos últimos dias de sua vida, na verdade. Então, todos da Ásia se apartaram de Paulo. Outro detalhe importante é que Paulo dá até alguns nomes de ministros que haviam abandonado. No capítulo 4, no versículo 10, ele vai dizer que Demas o desamparou, o abandonou, amando o presente século. Ele diz mais que Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. E somente Lucas está com ele no versículo de número 11. E Lucas é médico. Então nós sabemos que Paulo estava realmente numa situação difícil porque havia um médico que o acompanhava. Só que Paulo nos dá alguns ensinos diante do abandono de sua vida que marca a minha e a sua vida. Paulo não desmotiva de sua fé. Repito, Paulo disse, eu guardei a fé. Paulo pede para Timóteo, Timóteo, traz a capa, porque Paulo sabia que viria o inverno e que ele sofreria o frio de sua prisão por causa da sua fé. Mas ele mantém a sua chama, o seu coração queimando pelas escrituras. Ele diz mais, lá no versículo de número 13, ele vai dizer assim, traz os manuscritos, principalmente os pergaminhos,
Traz as Escrituras, eu vou morrer meditando nelas. E Paulo nos fala aqui no capítulo 4, no versículo 16, um dos textos que me levou a pensar e a gravar esse vídeo para você. O texto diz assim: todos me abandonaram. Eu vou ler o versículo todo. Na apresentação da minha primeira defesa, a primeira audiência que Paulo teve, nenhum advogado compareceu para me assistir. Não havia ninguém que defendesse a causa de Paulo. Não havia ninguém que pudesse defendê-lo diante das acusações. E ele vai dizer assim, ó: todos me abandonaram. Eu oro a Deus para que tal atitude não lhe seja imputada como dívida. Ou seja, todos haviam abandonado Paulo. Peraí, todos? O maior líder do cristianismo, o homem que revolucionou o mundo antigo, o homem que foi um exímio pregador do evangelho, gerador de líderes, pai espiritual das igrejas do primeiro século, agora estava sozinho, abandonado, não havia ninguém que o defendesse. É aqui que eu chamo a sua atenção, porque eu repito, a Bíblia não esconde as limitações humanas, ela nos revela que Deus fortalece com o seu poder o homem na sua fraqueza. Paulo é ser humano. Paulo sofria aqui o abandono, o desprezo, a deslealdade, a frustração dos homens, porque Paulo está sozinho. Isso é tão sério que Paulo chega a pedir: me traz Marcos, aquele que em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 39, foi o motivo da separação de Paulo com Barnabé, porque Marcos o abandonou ou retrocedeu, e Paulo não queria que na sua próxima viagem aquele que retrocedeu acompanhasse. Só que agora, perto do seu martírio, Paulo entende que agora Marcos o é útil. Ou seja, Marcos é útil, porque Paulo está sozinho, todos o abandonaram. O interessante nesse texto é que um líder, segundo o coração de Deus, ele está passivo ou sujeito a passar pelos abandonos, pelos desprezos, pela falta de gratidão, pela indiferença daqueles que tanto se foi investido. Porque um líder investe nas pessoas e na maioria das vezes não tem nenhum tipo de investimento em sua própria vida. Mas Paulo não está desamparado na sua totalidade. Eu vou repetir, Paulo não ficou sozinho. Peraí, pastor, o senhor leu que todos abandonaram Paulo? Sim, mas Paulo não está sozinho. Há uma grande diferença entre ser abandonado por pessoas e estar sozinho. Paulo não está sozinho. No versículo de número 17, Paulo diz assim: mas o Senhor foi o meu advogado. Permaneceu do meu lado e me fortaleceu. Sabe que Paulo está nos ensinando aqui uma grande lição? Todos os homens haviam abandonado Paulo, a ingratidão havia abandonado Paulo, todos haviam virado as costas para Paulo, menos um: Deus. Deus nunca nos desamparará diante das lutas da vida. Ainda que você esteja aí achando que você está sozinho, saiba, Deus é aquele que nunca vai te abandonar. Eu venho nessa manhã de sábado lhe dizer: Deus permanece do teu lado. Ele é o teu advogado. Ele vai te fortalecer nessa luta. Ainda que as decepções, as tristezas, os homens causem frustração em você, saiba que Deus é o teu advogado. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.